A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião sempre importante para nós, ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, começando bem a semana, né? Imbuídos de amor pela doutrina espírita, esses ensinamentos de Jesus, que são muito importantes para nós, para o nosso crescimento espiritual, para a gente aproveitar a nossa reencarnação. Vamos ao programa. Sim, vamos ao programa e hoje falando o que não são pastores. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Para falar comigo utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Deus, hoje eu acordei preenchida de alegria. Sinto a satisfação da tua presença. Meu espírito te exalta. Toca-me uma vibração que não posso descrever, que me faz ver o mundo com doçura e paz. Este maravilhoso estado de alma abre-me o entendimento sobre a grandeza interior das outras pessoas. Enxergo-os na importância e nas infinitas potencialidades que têm para alcançarem um grau elevado de sabedoria e amor. São minhas irmãs, meus irmãos, que merecem a minha atenção e o meu cuidado. Tomado por esta alegria, venho dizer-te, Senhor, que sou profundamente agradecida a teu poder, que me faz como sou. Agradeço a todas as coisas passadas e ao meu futuro, que presinto será da alegria, entendimento e paz. Submeto-me satisfeita à tua vontade, como a voz que me fala na consciência. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite falando não são pastores. Os políticos, iludidos com a proposta de um regime político, sem olhar o comportamento do homem dentro do próprio regime. Sociais, que colocam a vida material como finalidade suprema, quando ela é apenas meio para a evolução do espírito. Sim, é um meio que nós utilizamos aqui enquanto encarnados. Depois deixaremos tudo aqui, que não levaremos nada no sentido material. Os religiosos, que trazem fantasias e fanatismo contrariando a lei do amor, pois estimulam a rivalidade, a separação, o antagonismo, mesclam a atividade espiritual com interesses materiais, dificultam ou impedem a relação simples e direta que deve haver entre as criaturas e o Criador. Quantos líderes religiosos nessa condição se ouve falar sempre, né? Destoando certamente todo o ensinamento de Jesus, contrariando, pregando bens materiais o tempo todo. Teologia da prosperidade material. Ora, não é bem isso que o Cristo ensinou. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Não foi o que o Cristo fez e continua a fazer, doando-se por nós, os seus irmãos em humanidade. Eu sou o bom pastor, afirma Jesus, e nós somos ovelhas dele, desse pastor divino? Na verdade todos somos, mas nem todos nós comportamos como deveríamos comportar.
Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A voz física de Jesus se exauriu no tempo, mas sua voz espiritual até hoje vibra para quem a quiser ouvir em seus ensinos e exemplos. E a doutrina espírita revive, masteriza e amplifica. A voz de Jesus, o pastor bom, líder amoroso. Pensamento superior, mais elevado, requer assimilação. É vontade firme, perseverante, mas sem violência. É ação espiritual que se aplica desde logo, mas com vistas ao futuro, sem imediatismo, para a plenitude ao longo do tempo das reencarnações. Esforcemo-nos por ouvi-la e compreendê-la. Então, um convite que nos é feito, para ouvirmos a voz do Mestre. A voz física já se perdeu, mas a voz espiritual dele continua firme. E dizia a todos, está em Lucas capítulo 9, versículo 23. A todos, não apenas aos discípulos. Sua mensagem é dirigida ao espírito imortal, pois todo espírito é possível de desenvolvimento intelecto-moral. A mensagem, portanto, é para todos nós, na terra inteira e para a eternidade, pois a verdade não muda nunca. Então, os mesmos ensinamentos do Cristo que temos como encarnado, teremos também ao desencarnar. Por isso dizia também João 10:16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém trazer estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Essas ovelhas do Cristo não encontram todas na terra, mas em outros lugares também. Se alguém quer, nosso planeta abrange seres em diversos graus de evolução, nem todos preparados para entender a criatura, para entender e aceitar a mensagem. Jesus sabe que a sua parte deles pode atender aqui e agora. Dos que podem, convida os que querem, respeitando o livre-arbítrio, obviamente, Isso é impor. A doutrina espírita não impõe nada a ninguém. Líderes houve que se desesperaram e há os que ainda se desesperam por, na sua época, não serem compreendidos por todos. Pois nem o Cristo foi, quanto mais nós. Notamos que nos convites feitos por Jesus há sempre um movimento a deslocar-se, ou agir como nestes casos. Vinde a mim, vós que vos encontrais, entrai pela porta estreita e ide pregai. Então, é um convite que Jesus tem nos feito, natural, pois Jesus é líder, condutor, mas de espíritos. Portanto, o movimento que nos conclama a fazer não é meramente físico, exterior, de um lugar para outro. Podemos ir a Jesus sem nos deslocarmos fisicamente, elevando até Ele o pensamento e o sentimento. Entramos pela porta estreita sem sequer movermos os pés, ao fazermos a opção pelo que é correto. Então, todas as vezes que você age corretamente, você está caminhando pela porta estreita. Muitas vezes, esse correto te exige um pouco mais, Você está trabalhando mais, dedicando mais, está deixando, às vezes, de aproveitar, como muitos dizem, aproveitar a vida das festividades temporais. Mas essa é a porta estreita, é a que nos conduz, certamente, a uma elevação maior. Se quisermos ir e pregar, não precisaremos abandonar nossos deveres familiares e sociais. Bastará falar e exemplificar no dia a dia. Nós temos que entender perfeitamente que a família é a célula máter da sociedade. Nós temos um compromisso imenso com a nossa família. E não podemos também deixar de cumprir as nossas obrigações com o Pai Criador. Para isso tem que existir um equilíbrio, Nem mais o sol, nem mais a terra. Você tem que saber, porque é importantíssimo a religião para todos nós e devemos praticá-la. Mas também a família é importante demais. Você não pode abandonar a sua família e dedicar apenas o lado religioso. Você tem compromissos. E vice-versa também. Você não tem só os compromissos familiares, você tem um compromisso com Deus, com a espiritualidade. Então, estou dizendo isso porque muitas pessoas são duramente criticadas, e até com uma certa razão, de que a pessoa praticamente abandona o lar para viver intensamente dentro das igrejas, dos templos, das casas espíritas, enfim. Também não é assim, Tem que haver um certo equilíbrio. Após mim, confirmada a sua liderança espiritual, Jesus se coloca à frente, na dianteira. Não é possível ir adiante dele. Tem que ser após, de acordo com a sua orientação, nas suas pegadas por onde ele já passou. Eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então devemos caminhar o caminho traçado por Jesus. Negue-se a si mesmo, dizer não a nós mesmos, desfazendo-nos do que nos fizemos. Custa-nos porque amamos muito o nosso eu. Mas que somos nós em nós mesmos?
ignorância, egoísmo, orgulho, indolência. Sim, somos de essência divina, mas que não está desenvolvida e foi recoberta pelas excrescências de nossas criações. A essas criações temos apego chamado de nosso eu, e é inferior, egoísta, feito de hábitos, como prisões mentais. É preciso deixar de ser quem nos fizemos para vir e ser quem na realidade espiritual somos, ou podemos e devemos ser. Tome sobre si cada dia sua cruz. A palavra cruz nos impressiona desagradavelmente, parecendo ser sofrimento, humilhação, mas em verdade simboliza dever, encargo, missão e luta. Quando a gente encarna, nós temos uma programação. Muitos de nós programamos a nossa vinda, né? Então, tudo que vai nos acontecendo está de acordo com o que a gente programou. Então, muitas vezes as pessoas chegam, quando estão passando dificuldade, meu Deus, me tira isso da minha vida. E às vezes foi você que pediu. O que a gente tem que pedir na realidade é força, coragem, ajuda espiritual para a gente vivenciar aquilo que é necessário. Porque nós estamos aqui não é para passeio. Deus quer a gente feliz. Nós temos que nos divertir, mas a grande missão que nós temos é lutar pelo nosso crescimento espiritual, fazer a nossa reforma íntima. Então, o que cabe a nós? Saber o caminho traçado por Jesus, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser o Cristo será através de mim. E aí, nos indo a pouco, nos adequando a esse caminho traçado. Então, não é cruz, é a vida que nós projetamos. Porque se nós não programamos, é porque é uma expiação. Foi imposto. Mas a grande maioria de nós, como eu falei, está na prova. Então é aquilo que você tem que passar. Deus não erra, Deus não castiga. Se você está passando aquilo, é porque você precisa aprender alguma coisa e se modificar. Mas muitas vezes, pela nossa maneira de agir, de pensar, de sentir, a gente até consegue muitos dos sofrimentos serem amenizados. A gente programa uma coisa, mas essa programação ela pode ser atenuada pela nossa maneira de ser. Se a gente tem entendimento, qual o caminho que eu tenho que estar traçado para eu viver? Aí é do amor, da reforma íntima. Então eu vou adquirindo méritos, eu vou crescendo espiritualmente. Então a nossa vida deixa de ser cruz, né? E aí, como diz aqui, a cruz é sua de cada um, a atividade que nos pertence, não arcamos com a cruz dos outros. Tudo que a gente passa é porque é necessário para a gente progredir, para a gente se transformar numa pessoa melhor, para crescimento espiritual. Nós não vamos poder modificar ninguém, ninguém pode nos modificar. Então tudo que a gente vai passar condiz a nós mesmos, e nós não vamos arcar, como diz aqui, a cruz dos outros. E é preciso tomá-la sobre si mesmo. Não esperemos que outros a partilhem, nem a joguemos sobre os terceiros, como a qualquer apenas dar dinheiro para que outros ajudem, sem que nos disponhamos a servir. É nosso, compete a nós. Tudo que a gente está passando é o que nós precisamos. Então saibamos agir. Vamos estudar o caminho traçado por Jesus, vamos entender que a gente não pode ser egoísta, que a gente não pode ser orgulhoso, porque a gente tem que saber perdoar, ter compaixão, indulgência, tolerância, paciência, amor. Então tudo isso está à nossa volta para a gente treinar o nosso crescimento espiritual, para que a gente possa também, além de exercer todas essas virtudes em relação a nós, é o próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então é isso que compete a nós. Nós nos amarmos para amar o próximo e fazer por ele aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. Fazer a ele o que compete a nós fazermos em relação a nós é o próximo. Tudo isso que eu já falei aqui. Então nosso crescimento espiritual está alencado a minha transformação e a caridade que eu vou fazer em relação ao próximo. Isso vai me fazer crescer espiritualmente.
É como se eu estivesse tomando a cruz sobre mim mesmo, ou seja, eu vou vivenciar as experiências sem que jogue sobre outros, sobre terceiros. É sobre mim mesmo. Eu com eu mesmo, vamos dizer assim, né? Eu com aquilo que me compete fazer, né? E aí, também, como querer apenas dar dinheiro para que os outros ajudem sem que nos disponhamos a servir. É o tal negócio. Alguém está fazendo uma campanha de cesta básica, muito fácil, né? Toma aí o dinheiro, vai fazer. Quem vai fazer o melhor? É aquela pessoa que vai pegar o dinheiro, comprar os alimentos, montar a cesta básica e ir ao encontro daquele próximo, com humildade, com amor, com fraternidade, e entregar a ele. É isso que compete a nós fazermos, né? E isso deve ser feito a cada dia, não apenas hoje para desistir amanhã, mas dia após dia, todo dia. É o que compete a nós. Todo dia é uma oportunidade de vivenciar uma melhora espiritual. Nós acordamos, temos à nossa frente um livro, uma página em branco. Como nós vamos escrever essa página? De acordo com os ensinamentos de Jesus, nós estaremos vivendo bem. E a gente tem que sempre estar vigiando e orando, ou seja, vigiando os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, para ver se ela está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porque, vez por outra, a gente pode, por um mau pensamento, uma má palavra, uma má atitude, abrir portas para sermos o quê? Obsediados e sair do caminho. Quando você entende que você está saindo do caminho, simplesmente volte. Se perdoe e volte a caminhar na estrada que Jesus traçou para nós, né? De noite depomos o fardo e em desdobramento retemperamos as forças. Aprendemos ao despertar, retomamos a cruz, a tarefa a ser executada no correr da existência. A noite é o refazimento. É o momento que eu vou orar para oferecer os meus préstimos na espiritualidade. É o momento que eu vou estar junto com meu amigo espiritual. É o momento que eu posso receber ajuda, inspiração. Além de trabalhar, posso me instruir e eu volto renovado para no dia seguinte, ao despertar, retomar a minha cruz, ou seja, retomar o meu refazimento, a minha oportunidade de crescer espiritualmente. Todo dia é a oportunidade, a toda hora, de vivenciar os ensinamentos de Jesus e me transformar numa pessoa melhor. E aí, siga-me. Só então, antes, sem renovação e responsabilidade, impossível. Como a gente vai seguir Jesus se a gente não se renovar e não assumir a responsabilidade que nós assumimos de nos transformarmos em pessoas melhores, né? Então é isso, a gente tem que seguir Jesus. No momento em que a gente acordar, já temos que estar prontos para seguir Jesus, os seus ensinamentos. Mas aonde vai Jesus para que o sigamos? Vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Onde, quando, como e com quem estiver. É o que também deveremos fazer. É isso, todos os dias. Todos os dias devemos nos amar. Ou seja, fazer a nossa reforma íntima. Estamos nos amando. E na medida que a gente se ama, a gente vai amar o próximo. E fazer a caridade. Aquilo que o próximo que está à nossa volta precisa. Ele precisa da nossa compreensão, do nosso amor, do nosso perdão, da nossa tolerância, do nosso não egoísmo, nem a nossa vaidade, nem o nosso orgulho. Ele precisa do nosso amor vivenciado todos os dias. É assim que a gente vai seguir Jesus todos os dias. Seguir a Jesus. Quando iniciamos a conhecer Jesus e seu Evangelho, dizíamos que haveríamos de seguir na vida os seus sublimes ensinamentos. Isso aí. Conhecendo o caminho, vamos interiorizá-lo e vamos caminhar nesse caminho. Vamos nos transformar, vamos fazer a nossa reforma íntima. Quando nos falavam das maravilhas realizadas por Jesus sobre a terra, nosso semblante se iluminava no encanto da imaginação despertada. É isso aí. Quando a gente, na espiritualidade, sabendo de tudo que a gente deveria fazer, seguindo Jesus, quando a gente acordar é que nós vamos fazer.
colocar em prática esses ensinamentos, não ficar só maravilhados com os ensinamentos de Jesus. É hora de arregaçar as mangas e fazer a diferença por nós e pelos que estão à nossa volta. E cada gesto de vida com que ele restaurou o equilíbrio das almas atormentadas, aos olhos nos assomavam lágrimas da mais pura comoção. A gente vai se comover com tudo que Jesus projetou para nós, que ele programou para nós, mas só ficar na emoção? Ou nós vamos realmente fazer a diferença? Sim, quero seguir Jesus, dizíamos, fascinado pelas ações revestidas de místico esplendor que o Evangelho relata. Nos dispunhamos para as grandes lutas, as grandes renúncias e as grandes ações. Então, ao sabermos de tudo aquilo que cabe a nós fazermos, nós não podemos ficar só na imaginação, só nos maravilhando. É a hora de colocar em prática. Acordou, reencarnou para isso, para vivenciar o caminho que a gente lá na espiritualidade achou maravilhoso. É a hora de colocar em prática, não é não? Mal findavam, porém, as ressonâncias das palavras portadoras dos conceitos expedidos pelo Cristo e o som das sílabas com que havíamos pronunciado nossas promessas de serviço, e nós já estávamos esbarrando nas imperceptíveis arestas do egoísmo, nas invisíveis telas da vaidade, nos ignorando ganchos do orgulho, não previsto o lodo da inércia. Isso aí, volto a falar, quando lá na espiritualidade a gente se maravilhou com tudo aquilo que Cristo deixou para nós, o caminho, a gente sabe que ao reencarnar é isso que nós vamos fazer. Seguir esse caminho traçado por ele, vivenciar no nosso dia a dia, fazendo o nosso crescimento espiritual, nos burilando, fazendo reforma íntima e ao mesmo tempo fazendo a caridade ao próximo. Quando você se ama, você ama o próximo. Quando você se ama, você se transforma em pessoa melhor. E você ama o próximo. E aí a gente lembra o que Kardec disse: fora da caridade não há salvação. Então é isso que nós temos que entender. Que nós precisamos estudar o caminho traçado por Jesus, seja na espiritualidade, seja já encarnado. O que cabe a nós é seguirmos seus ensinamentos no nosso dia a dia. Então, nos transformando em pessoas melhores, amando o próximo, para a gente ter condições de amar a Deus como Ele nos ensinou. Muito bem, isso bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Ainda cuido das tuas flores. Ainda cuido sim das tuas flores. Ainda visito a casa de vidro com o horto lá erguido. Não tenho teu jeito. Os dedos finos, os dedos verdes eram apenas teus. Assim, nada está como antes. Os antúrios, sempre corados, empalideceram. As begônias sentem falta das conversas da tarde. As gérberas andam distraídas, sempre olhando longe para onde tu não estás. E a orquídea negra? Bem, a orquídea negra não floresce mais. Há 2 semanas mudou de canteiro. Acho que foi florir mais perto de ti. Ainda cuido sim das tuas flores. Do que restou delas e de mim. Do que restou do tempo entre nós dois. Da rega e da poda, da tulipa e do jasmim. O filho doutor carinhoso receitou banho de mar e de jardim. No entanto, havemos de convir. Saudade não tem cura. Saudade não tem fim. Depois que partiram do círculo carnal, aqueles a quem amas, tens a impressão de que a vida perdeu a sua finalidade. As horas ficam vazias, enquanto uma angústia que te dilacera e uma surda desesperação que te suga as energias se fazem a constante dos teus momentos de demorada agonia. Temes não suportar tão cruel sentimento. Conseguirás, porém, superá-lo. Muito justas tuas saudades e sofrimentos. Não, porém, a ponto de levar-te ao desequilíbrio, à morte da esperança, à revolta. Os seres a quem amas e que morreram não se consumiram na voragem do aniquilamento. Eles sobreviveram.
A vida seria um engano se fosse destruída pelo sopro da morte que passa. A vida se manifesta, se desenvolve em infinitos matizes e incontáveis expressões. A forma se modifica e se estrutura, se agrega e se decompõe, passando de uma para outra expressão vibratória, sem que a energia que a vitaliza dependa das circunstâncias transitórias em que se exterioriza. Não estão, portanto, mortos no sentido de destruídos os que transitaram ao teu lado e se transferiram de domicílio. Prosseguem vivendo aqueles a quem amas. Aguarda um pouco, enquanto orando, a prece te luarize a alma e os envolvas no rumo por onde seguem. Esforça-te por encontrar a resignação. O amor vence, quando verdadeiro, qualquer distância, e a ponte entre abismos, encurtando caminhos. Da mesma forma que anseias por tornar a senti-los, a falar-lhes, a ouvi-los, eles também o desejam. Necessitam, porém, evoluir, quanto tu próprio. Libertando-os, eles prosseguirão contigo. Preparar-te-ão o reencontro. Aguardar-te-ão. Cada espírito é um plano minucioso de evolução do Pai Maior. Cada um de nós é uma individualidade. Haverá momentos em que estaremos mais ou menos próximos daqueles que amamos, como já acontece na própria existência carnal. Os filhos crescem, vão morar fora de casa, viajam para cursos no exterior. Irmãos queridos, pelas necessidades do trabalho, mudam-se para outras cidades. Não os temos mais ao alcance do abraço diário, mas não é por isso que deixaram de existir. E também que o amor deixou de resplandecer. Assim, assimilemos esta verdade gradualmente. Quando falarmos de morte, não pensemos em termos de adeus, mas sim de até logo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, possamos estar juntos contigo, Senhor, no seu grande aprisco, porque somos suas ovelhas e como trabalhadores de última hora, trabalhando todos os dias incansavelmente para a nossa melhoria íntima, procurando, acima de tudo, desenvolver um trabalho de divulgação da sua sábia doutrina, que é sempre consoladora para todos nós. E continuemos a marcharmos rumo ao progresso, transformando-nos intimamente, buscando sempre uma conduta mais reta e moral. Graças a Deus, Senhor, por esta oportunidade sublime de trabalho. Muita paz a todos. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Que tenhamos uma semana maravilhosa junto aos ensinamentos de Jesus, nos conscientizando da importância de nos transformarmos em pessoas melhores para exercer o amor que Jesus espera que exerçamos. Até um próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer,
pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luzes. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos